Glória a Deus. O som tá ok agora, meu povo? Tá ok. Ok, que maravilha. Manda a live aí para os seus contatos. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, e manda para os seus contatos. Quem estiver assistindo a live gravada depois no Instagram, é mais ou menos aqui assim, ó, que você clica e compartilha a live, né? Mas ao vivo é aqui no rodapé, bem embaixo aqui, ó. Tá bom? E quem assistir no YouTube é muito fácil, é só pegar o link do YouTube e mandar para quem você desejar. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou já ganhar tempo com vocês, tá? Normalmente eu espero aí chegar perto de 100 pessoas, mas eu já vou entrar, já tem 80 pessoas. Eu já vou começar aqui falar com vocês um pouco sobre o que é adoração soaking. Vou escrever aqui embaixo. Adoração soaking. Aí, quem quiser, tira um print da sua tela para você poder salvar aí a palavra soaking, né? Eu sei que nem todo mundo entende de inglês, então fica difícil às vezes escrever palavras de outro idioma, né? Jefferson, tem soaking também em português, depois você pode Tem, eu sei que tem. A minha esposa falando aqui que tem soaking em português. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. É que soaking é uma expressão que já é usada inclusive no Brasil, né? Já tem vários canais no YouTube aí com adoração soaking. Por isso que eu coloquei adoração. Se você colocar soaking worship, se você colocar assim, ó, quer ver? Se você colocar do jeito que eu escrevi aí agora, soaking worship, você só vai encontrar a adoração em inglês. Mas quer que eu te diga? Eu vou te falar uma coisa, não importa tanto, porque o importante não é o que se diz nas músicas, na adoração soaking, o importante não é o que se diz. O importante é a dimensão, tá? É a dimensão do adorador, que às vezes nem letra tem. Na maioria das vezes é um ambiente de adoração instrumental. Tem ela instrumental e tem ela cantada. Então, o segredo não são as palavras ditas na música. Claro, tem que ser música de adoração ao Senhor. Mas o que eu quero dizer é que o importante não é entender o que a pessoa está cantando, não é isso. Tá? Nós vamos entrar nesse assunto agora então, tá? Deus abençoe a todos vocês. Pai do Senhor. Eu quero saber quem aqui já se inscreveu para os eventos de São Paulo ou Brasília. Aproveitando aqui para responder a pergunta, não precisa se inscrever nem para o Rio de Janeiro e nem para o Espírito Santo, não precisa. Tá? Rio de Janeiro, Rio Claro, Espírito Santo não precisa de inscrição, tá bom? Várias pessoas perguntando, não precisa. Você só precisa se inscrever se você pretende atender o evento em São Paulo, tá? Ou em Brasília, ok? Em São Paulo é óbvio por quê, né? São Paulo é grande demais, muita gente, e para você ter uma ideia, o lugar lá cabe em torno de 550 pessoas e nós já estamos com mais de 300 pessoas registradas. E o mês de janeiro nem terminou ainda.
Então, aqueles que gostam de deixar tudo para a última hora, eu aconselho não deixar para a última hora, tá? Não deixa, não. E se você realmente tem fome de Deus, eu tenho lido aqui tantos comentários aqui no final das lives, as pessoas dizendo que estão com fome de Deus, que querem isso, querem aquilo, então agora é a hora de você se mexer, sair da sala da sua casa e ir em busca daquilo que Deus está te oferecendo, né? Tá bom? E nós vamos começar por São Paulo. Esse evento de São Paulo, principalmente, é um evento muito importante porque é o primeiro evento. Eu vou estar 100% descansado, é o primeiro evento, nós vamos ter lá vários pastores, é uma equipe poderosa, tá? Eu sou o menor dentre eles, homens de grande envergadura, homens de Deus, de grande autoridade espiritual, e nós vamos ministrar liberação, ativação profética sobre a vida de todos aqueles que querem e creem em ativação profética. Você vai sair desse evento ativado, tá? Isso aí, não tenha dúvida disso. Ok? Não tenho previsão para BH. Tem uma igreja aí sondando, a Igreja Batista da Pampulha, mas ainda nada combinado por enquanto, tá bom? Mas assim que tiver alguma coisa, vocês saberão imediatamente. Por enquanto é só 3 cidades de São Paulo, capital, Rio Claro e Itapira, Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro vai ser em São Cristóvão e Ilha do Governador, e Colatina no Espírito Santo, agora em abril, né? Em abril, tá? Então, não tem desculpa, gente, porque São Paulo está perto praticamente que de tudo. São Paulo, a facilidade de voar para São Paulo e para fora de São Paulo é muito grande. Rio de Janeiro também, uma cidade muito receptiva. Quem está mais ao norte tem Brasília, que está ali bem no Planalto Central. Enfim, não tem, sabe, não tem como você não participar, tá? Amém? Muito bem, já estamos aí com 95, 94 pessoas agora. Eu já vou entrar com vocês no assunto, porque eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da atmosfera espiritual, ou a importância da atmosfera espiritual para o Espírito Santo. Eu vou compartilhar para vocês aqui agora algo que normalmente eu ministro em encontros de líderes, de pastores, de líderes de um modo geral. Normalmente eu ministro com esta linguagem que eu vou ministrar agora para vocês, porque tem a ver com a capacidade da igreja local ou de quem está à frente ministrando ou liderando o culto, seja liderando a igreja ou seja apenas liderando o culto em si, não é? A capacidade que você precisa desenvolver de gerar a atmosfera para a manifestação do Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa que pouca gente percebe. Quando o texto de Atos começa, de Atos 1, olha bem, depois eu volto no texto que eu ia ler agora, mas eu vou primeiro em Atos 2. Atos 2:1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Normalmente a gente passa direto por esse texto, porque o que vem à frente é muito forte. Então a gente passa direto, mas aí é que está o erro. É não entender por que certas coisas acontecem. A questão toda não é que algo aconteceu. Eu preciso entender por que aconteceu. Como aconteceu e por que aconteceu. Então, o versículo 1, ele é, na verdade, o grande segredo do que vem em seguida. Quando o texto diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam fazendo o quê? Fazendo churrasco? Estavam ali batendo papo, contando piada?
Estavam fazendo o quê? Reunidos todos no mesmo lugar. Ora, é muito óbvio até o que eles estavam fazendo. Eles estavam em espírito de adoração, porque Jesus havia ensinado para eles, que é o texto que eu vou ler em seguida, que inclusive é o texto dessa série de lives, né? Diz mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, ouça isto, o Pai procura a tais que assim o adorem. Significa que quando um culto começa, uma conferência, algo assim, ou a vida diária da igreja, eu ensino isso aqui constantemente para o meu pessoal. O que acontece? O Pai está de olho, ele está procurando corações que tenham alcançado a dimensão de adorar em espírito e em verdade. Por que o Pai procura esses? Porque o Pai sabe que são esses que geram a atmosfera correta para a manifestação do Espírito. Então os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar porque eles aprenderam o segredo da adoração. Jesus ensinava isso para eles, aprenderam a orar, Jesus ensinou eles a orarem. E eles estão ali todos reunidos no mesmo lugar, não é fazendo churrasco não, que eles não podiam nem chamar a atenção. Eles estavam literalmente escondidos, reunidos no mesmo lugar, escondidos do sinédrio. Eles não podiam chamar a atenção. Então eles estavam ali em oração, buscando a Deus, na presença de Deus, uns com medo, outros preocupados e etc., mas todos reunidos no mesmo lugar. E essa reunião no mesmo lugar, que foi de dias e dias, porque logo depois de ressuscitado, Jesus apareceu para eles, lembra? Ele ficou 8 dias sumido, né? E aí ele volta, então, depois desses 8 dias, e ele aparece para os seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito. Só que ele sopra o Espírito sobre eles e nada aparentemente acontece, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ok. Só um minutinho. Minha esposa está atendendo o telefone, atendendo as ovelhas, então isso aí vai acontecer mesmo, não se preocupe, tá? Sonzinho aí da minha esposa deve estar entrando aqui pelo microfone, né? Casa de pastor é desse jeito, um faz uma coisa, o outro atende o outro e por aí vai, a gente... É desse jeito, meu povo, é desse jeito. Muito bem. Eu quero ler para vocês aqui um texto que me ocorreu agora, eu não tinha separado ele aqui, mas eu acho interessante mostrar isso aqui para vocês, tá? Capítulo 20, versículo 22 de João. João 20, 22. Diz assim, verso 21 diz que, havendo dito isto, ok, vou voltar lá no 19, que é importante, que tem uma informação aqui importante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. Primeiro dia da semana, então foi logo depois da ressurreição dele. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora escute bem isso, verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, quando Jesus sopra em alguém e diz, recebei o Espírito Santo, será que funciona, sim ou não? Será que se Jesus soprar numa pessoa e disser, recebei o Espírito Santo, será que aquela pessoa vai receber o Espírito Santo? Ora, se não funcionar com Jesus, não vai funcionar com mais ninguém na vida, é ou não é? Se não funcionar com Jesus, meu filho, esquece, não vai funcionar com ninguém, nem com o Benihim, nem com o Jefferson, nem com o João, com o Manuel, com o Pedro, com ninguém. Sim, com Jesus funciona. Só que tem um detalhe. O próprio Jesus em pessoa, já ressuscitado, fora dos limites do corpo físico,
soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e aparentemente nada aconteceu. Aparentemente. Não aconteceu nada de visível. Soprou o Espírito sobre eles e recebei o Espírito. E nada aconteceu aparentemente. Eles continuaram do jeito que estavam. Dias se passaram e isso foi, por isso que eu li o texto, porque isso aqui foi logo depois da ressurreição. A manifestação, o transbordamento do Espírito de Atos 2 só aconteceria, portanto, 40 dias depois. Entendeu? Porque 40 dias depois era então o dia de Pentecostes. Cumpria-se o dia de Pentecostes. Jesus ficou 40 dias por ali com eles. 40 dias. 50 dias depois da morte de Jesus. Ele ficou 40 dias com eles e depois mais 10 dias para que se cumprisse o dia de Pentecostes. Então escute bem. Jesus soprou sobre eles o Espírito e aparentemente nada aconteceu, nada de visível, nada de perceptível aconteceu. Eles ainda ficaram 50 dias naquele processo ali de medo, escondidos, reunidos, orando, buscando a Deus em intercessão, na presença de Deus, ainda 49 dias, porque aquele era o dia 1, né? Mas 49 dias ali até que, aí o texto diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, depois de 50 dias de reunião no mesmo lugar, e quando Jesus sobe no dia 40, Jesus diz, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não diz, até que do alto vocês possam receber o Espírito Santo. Não, porque eles já tinham recebido. Em João 20, eles já tinham recebido. Então Jesus não diz, ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Não. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo pode estar na vida de uma pessoa e ainda assim ela não ser revestida de poder. Por quê? Porque aí entra a questão da necessidade da preparação. Você precisa aprender o segredo de se impregnar dele. Então, quando nós falamos de adoração soaking, que o apóstolo Ricardo, apóstolo Marcelo falou aqui na live passada, que todo mundo começou a perguntar, o que é isso, o que é isso, manda para mim esse cantor. Ou seja, as pessoas nem entendem muito bem, algumas pessoas não entendem muito bem do que estão falando. Eu recebi várias mensagens de todas as redes sociais, pastor, qual é o cantor dessa adoração soaking? Cantor, não é por aí, é uma outra dimensão e eu vou explicar para vocês por quê. A adoração soaking, ou soaking worship, como vocês estão vendo escrito aqui embaixo, adoração soaking, é um tipo de adoração que é produzida por pessoas que alcançaram a dimensão do relacionamento com Deus capaz de produzir esse tipo de adoração. Então não tem a ver com quanta pessoa canta, o quão bem ela canta, se ela é famosa, se é um cantor de nome ou não e tal. Aliás, eu vou até te falar a grande verdade, tá? Eu vou te falar uma grande verdade. Nenhum cantor de nome conhecido, com projeção que eu conheço, consegue produzir esse tipo de adoração. Porque esse tipo de adoração pressupõe exatamente a diminuição da pessoa. Então, ou são alguns grupos, pouquíssimos, eu vou citar 2 para vocês aqui. Um deles tem em português. O outro é só em inglês, mas como eu disse, não importa, você não precisa entender o que está sendo cantado. Porque em alguns casos é só instrumental. Em alguns casos é só instrumental. Mas é o tipo de som, vou chamar de som, tá? Porque pode ser cantado ou não. E quando é cantado, ele é um som repetitivo, ele é um som que não está preocupado com a estética, com a sua beleza, com a sua técnica. Ele é um som de invocação a Deus, de invocação ao Espírito Santo para criar um ambiente de relacionamento. Então, como que se usa esse tipo de adoração soaking? Para você buscar a Deus, para você orar, é no seu tempo de intimidade. Entendeu? Não é para fazer oração de guerra, por exemplo. Não é para fazer oração intercessória. Oração intercessória é trabalho.
Quando eu estou intercedendo, eu não estou me relacionando, eu estou trabalhando, porque eu sou pastor, eu tenho o meu trabalho é interceder pelas pessoas, pela igreja, pelas minhas ovelhas e tal. Então, quando eu estou fazendo intercessão, eu estou trabalhando. Quando eu estou orando por alguém, eu estou trabalhando. Eu não estou me relacionando, eu não estou investindo em relacionamento. Tem gente que não consegue entender isso. O relacionamento só acontece quando eu paro na presença dele, sem a intenção de orar por ninguém, sem a intenção de pedir nada a ele, sem a intenção de apresentar a ele os meus problemas. Eu me apresento na presença dele apenas para contemplar a sua formosura. E é aí que a adoração soaking entra. Eu vou escrever aqui o nome de 2 grupos, só que vocês têm que tirar um print, porque vai passando, né? Daqui a pouco some lá para cima, tá? 2 grupos que eu posso indicar para vocês. O primeiro chama-se Worship Mob. Ok? Postei, hein? Tá aí, ó. Tira um print. Worship Mob. O outro se chama Revere Soaking. Você sempre coloca a palavra soaking. Então, por exemplo, Worship Mob Soaking, tá? Revere Soaking. O Worship Mob só tem em inglês, mas o Revere tem em inglês e português. E mesmo assim, mesmo, por exemplo, tem vídeos do Worship Mob que não serve para mim. Tá? Porque o fato deles terem acertado em alguns não quer dizer que eles vão acertar em todas. Então você tem que selecionar, pelo menos você sabe a fonte. Esse caso do Revere Soaking, por exemplo, tá? Tá escrito Reverê, né? Mas pronuncia Revere, tá? Esse Revere Soaking, você vai encontrar vários vídeos de soaking, de mergulho profundo em relacionamento com ele, e a partir daí, e outros vídeos você vai achar, você não vai encontrar, você vai procurar, não dá. Outra coisa, nunca pode ser músicas agitadas, nunca. Nunca pode ser uma música com um beat muito agitado, que tem adoração também agitada, não é só louvor, não. Tem músicas de adoração também são agitadas, ela é uma música de adoração, mas ela é muito agitada, ela agita a sua alma, e não é para agitar a sua alma. É para elevar a sua alma até a condição de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Quando o Pentecostes acontece em Atos 2, o Pentecoste aconteceu, Deus esperou o momento certo em que o grupo reunido alcançou essa dimensão de relacionamento. Eles estavam reunidos, já estavam ali há dias, com certeza cantando, com certeza buscando a Deus, louvando, adorando ao Senhor, quietos na presença de Deus, e quando chegou o momento certo, então, o Espírito Santo veio e derramou poder sobre eles, porque o Espírito eles já tinham, Jesus já tinha soprado 49 dias antes o Espírito sobre eles. Entendeu? Então, se você, aquilo que Paulo diz do orar sem cessar, tem a ver com isso. Como é possível orar sem cessar? Eu passo o dia, por exemplo, orando, o dia. Como é possível? Ora, claro que eu não passo o dia trancado num quarto, orando num quarto trancado. Não tem como. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho coisas a fazer, preciso do mercado, tenho que atender gente, tem que isso, tem que ter aquilo. Então, como é que eu faço para poder orar o tempo todo? Ora, eu fico em constante conexão. Gente, não precisa escrever de novo, é só vocês baixarem os comentários, vai descendo com o dedo os comentários que você vai achar lá em cima o que eu escrevi, aí você vai tirar um print, tá bom? Então, o que acontece, né? Quando você desenvolve esse espírito de soaking é uma palavra, por exemplo, quando você pega é uma palavra inglesa, quando você pega uma roupa seca e enfia ela na água, você está soaking aquela roupa, entendeu? Você pega uma esponja seca e você mergulha ela na água, você está soaking aquela esponja. Então é uma palavra inglesa que significa isto, significa imergir alguma coisa em alguma coisa para que ela fique impregnada daquilo.
Por isso que se chama adoração soaking. Obrigado, gente, vocês que estão escrevendo aí, porque se eu for parar para escrever toda hora não dá. Aí, tira um print aí, gente, aproveita e tira print, tá? Deixa eu escrever mais um aqui, porque esse eu acho que eu não escrevi ainda, tá? Vou escrever aqui. Depi T. Keys. Olha aí, tira um print desse aí, ó, também, ó. Esse Depi T. Keys, ele é um pianista. Ele é um pianista com espírito de adoração soaking, tá? Então, você vai encontrar mas muitos vídeos dele no YouTube com aquele som de impregnar a alma, de impregnar o seu coração, de encher você de Deus, tá? Então, eu quero que você comece a praticar isso dessa forma que eu vou te descrever, tá? O horário depende de você. Se você é noturno, faça isso à noite. Se você é diurno, faça isso de dia, tá? Se o seu tempo é à tarde, faça isso à tarde. E, enfim, o tempo é você que vai fazer. Você vai encontrar o melhor momento para você fazer isso. Você tirar um período, tá? Se possível, 1 hora. Se não for possível 1 hora, não deixa de fazer. Faz 30 minutos. Faz 20 minutos, não tem problema. Faz 15 minutos. Tá? Mas aí o que você vai fazer? Você vai procurar um lugar quieto, onde não tenha movimento, nem barulho, gente correndo, criança falando, nada disso. Você vai, pega o seu celular ou uma caixinha de som, coloca ali e pega uma dessas dicas que eu te dei aí de adoração soaking, tá? E você vai colocar ali na presença de Deus, num volume razoável, nada alto demais, num volume razoável, e ali você vai se colocar na presença de Deus. E o máximo que você vai fazer é balbuciar uma palavra ou outra, sabe? Senhor, eu te amo. Obrigado por estar aqui na tua presença. E aí fica em silêncio, deixa passar mais um tempo, aí balbucia de novo. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Jesus, que maravilha estar na tua presença. Deixa passar mais um período em silêncio, vai se impregnando daquilo. Entenda uma coisa. Jesus falou, não sejam como os gentios, que acham que pelo muito falar serão ouvidos. Não se iluda, não tente impressionar a Deus falando coisas. Gente, olha isso, que preciosidade aqui, ó. A Amanda Moraes escreveu tudo junto. Depi T. Keys, Revere Soaking e Worship Soaking. Eu vou até fixar isso aqui. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. Tá aí, ó. Tira um print aí, rapidinho, todo mundo. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar na presença de Deus. Ah, mas eu tenho que falar com Deus porque o meu irmão, não sei o que lá, o meu primo, o meu cunhado, o papai, o meu emprego, Você acha que você vai dizer para Deus alguma coisa que ele não saiba? Você acha que quando você estiver orando, Deus vai falar, uau, olha como ora, olha como o Jefferson fala bonito e ora bacana, não sei o que lá. Você acha mesmo? Você acha? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, disse Paulo. Nós não sabemos orar como convém. Então o que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, quando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Como? Quando você está soaked, quando você está mergulhado na presença dele. Por isso que chama adoração soaking. Tá? Quando você está soaked na presença do Senhor, em relacionamento com o Espírito Santo, é nesses momentos que ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele fala a linguagem do Pai, e ele fala com perfeição e fala com retidão. Então, quando você está ali na presença dele em dependência, ele está orando o que você não consegue orar. Ele está intercedendo por você, o que você não consegue fazer. Entendeu? Então, quando você chega na presença de Deus, tem gente que só sabe chegar na presença de Deus falando. Só sabe chegar na presença de Deus falando. Posso orar em línguas nesse tempo? Não. Quer orar em línguas, ore antes ou depois. Nesse momento, não. Tá? Orar em línguas é bom? Orar em línguas é bom. Eu não tenho absolutamente nada contra orar em línguas.
Mas esse momento que eu estou dando para vocês, do soaking, é o momento de você ficar em silêncio, em contato na presença de Deus. E apenas balbucie algumas palavras aqui e acolá e nada mais. Resista à tentação de falar, de apresentar a Deus os problemas, as coisas, etc, etc, etc. E uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a praticar isso uns anos atrás, alguém virou para mim e falou assim, olha, quando você começar a praticar isso, foi até um americano, quando você começar a praticar isso, no início parece que nada está acontecendo. Parece que nada mudou e parece que nada está acontecendo. Ele falou, até quando você for pregar ou orar por alguém depois. Ou seja, quando você estiver em público, Deus vai te honrar, não é no secreto, Deus vai te honrar em público. Você busca no secreto e ele te honra em público. Então a resposta para o que você está fazendo ali acontece em público. É quando você estiver ministrando, orando, pregando, ou cantando, ou seja lá o que for, ministrando para sua família, seja lá o que for. O resultado o resultado do que você faz em privado aparece em público. Por exemplo, se em privado você vive uma vida dúbia, você vive em pecado, se você não é o que diz, etc., o que acontece quando você está em público? Você fica sem unção, você fala Deus não honra, você ora, nada acontece, porque o que você está fazendo em privado está afetando a sua vida em público. Então, se você fizer o oposto, que é buscar a Deus, soaking na presença dele, diante de Deus, 15 minutos, 30 minutos, começa com 15 se você tiver dificuldade. Começa com 15 minutos, daqui a pouco aumenta para 30, daqui a pouco aumenta para... Entendeu? No começo, para mim, anos atrás, quando eu comecei com isso, era muito difícil. Hoje, de vez em quando, eu me enfuo num lugar qualquer, passo 2, 3 dias na presença de Deus, soaking na presença de Deus. 2, 3 dias sem problema nenhum. Porque o tempo passou e aquilo foi se tornando natural para mim. Está entendendo? Então, o meu dia já é um dia assim, é um dia em que eu estou sempre conectado. Minha mente está sempre voltada para ele, sempre buscando compreender se ele tem algo a dizer. É igual uma antena de rádio, não é? Quando o Espírito Santo é como um transmissor de rádio. Quando a antena de rádio lá no alto do morro, ela emite um sinal, ela não está emitindo aquele sinal para um rádio específico. Ela está emitindo aquele sinal para qualquer rádio que esteja ligado naquela frequência. Entendeu? Assim é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo emite um sinal na igreja, emite um sinal no mundo profético, nem sempre ele está emitindo aquele sinal especificamente para uma pessoa. Ele está emitindo aquele sinal para quem estiver ligado naquela frequência. Então, uns pegam, outros não pegam. Entendeu? Entendeu? Exatamente, sem falar nada, ficar em silêncio. É isso. Tá vendo como que é difícil assimilar? Viu como é difícil? Exatamente, no início sua mente estava voltada para outra coisa, ou no começo você tem que ficar com um laço na mão, laçando a sua mente, trazendo ela de volta. No começo é uma luta. E quer que eu diga para você? O diabo tem tanto medo disso, ele tem tanto medo disso, que as pessoas entendam e façam isso, que ele coloca toda sorte de empecilho que você puder sonhar para que você não experimente essa dimensão. Entendeu? Entenderam? Então, o que acontece? Você tem que vencer essa primeira fase, que é a fase da dispersão da mente. A mente fica caçando coelho, correndo atrás de pensamento. Você está aqui, de repente a mente já foi embora para outro canto, você tem que trazê-la de volta. Traz ela de volta. Balbucia ali um glória a Deus, bendito seja o Senhor. Eu gosto muito de citar alguns textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entendeu? Apóstolo, pode dizer novamente o que significa soaking? Bom, primeiro que se vocês olharem num dicionário, no Google, colocar soaking e pedir a tradução, você vai ter uma tradução. Mas o significado dentro desse conceito que nós estamos falando tem a ver com impregnar, impregnação de alguma coisa.
Então, se você pega uma roupa e mergulha num balde de água, você está soaking aquela roupa. Quando você tira ela do balde, ela continua soaked, né? Que é o passado, é o verbo no passado. Ela continua úmida, impregnada daquilo, entendeu? Se você pegar uma esponja e mergulhar no óleo, você está soaking aquela esponja. Quando você tirar, ela continua cheia de óleo. Então, soaking é isso. Quando você está na presença de Deus, você está ali soaking, você está ali absorvendo a presença de Deus. Você não está ali para ficar falando coisas, dizendo coisas para Deus. Se você precisa orar intercessoriamente, aí é outra história, tira um horário para isso. Ok, eu estou aqui agora para orar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna. Pai, eu oro pelo meu irmão, pelo meu tio, pelo meu primo, pelo meu pai, pelo meu cachorro. Ah, Senhor, tem misericórdia do meu papagaio. Ora por todo mundo que você quiser. Se o momento é para isso, faça isso. Tá? Terminou? Terminou. Agora você vai para o quartinho do relacionamento? Ok, então lá é soaking. Lá é imersão, é uma imersão. Falando aqui a Andressa, é uma imersão. Você vai entrar naquele balde de azeite e vai ficar ali, na presença de Deus. Entendeu? Você vai ficar na presença de Deus. Aqui o André Ries, né? Soaking. Wet igual encharcado. A ideia é essa. Então você vai se encharcar de Deus. E isso vai aparecer, escreve o que eu estou dizendo. No começo, inclusive, alguns de vocês vão achar chato. Eu estou aqui, fica aquela tentação, eu quero falar, não sei, eu tenho tanta coisa para falar para Deus. Tanta coisa para falar para Deus e eu estou aqui calado na presença de Deus. No começo é uma tentação, porque nós não entendemos a importância de ficar na presença de Deus calado. Calado. Não disperso, calado, mas em adoração. Não é um calado disperso. É em adoração. Tá? Deixa eu dar um pouco de fundamento bíblico em tudo isso que eu estou te falando aqui. Vamos começar pelo texto que eu citei para você, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Esperei. Ele está dizendo, orei ao Senhor e ele se inclinou para mim. Não, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Tudo isso aconteceu depois da espera, depois do processo da espera. Se ele não esperasse em Deus, ele nunca experimentaria isso, tá? Porque Deus não quer que a gente pense que ele está operando porque nós estamos fazendo algo. Não, Deus opera, Deus cura porque eu oro demais, eu vou para o monte, eu clamo, eu grito na presença de Deus, eu repreendo os demônios, então Deus está curando por causa disso. Lê do engano. Deus não está fazendo o que quer que esteja fazendo na sua vida ou na minha vida por causa da minha performance, tá? Deuteronômio 8:17 diz assim, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Olha aí, Deuteronômio 8:17. Não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Tem gente que pensa isso, pode não dizer, mas pensa. Não, é porque, olha, essa semana eu jejuei demais, essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei não sei o que lá e tal. Então essa semana Deus vai me usar com muito poder. Pode usar, sim, mas pode não usar, porque não é por isso. Não é por isso. E olha essa, que coisa tremenda, Isaías 8:17, também. 8:17. Diz assim, isso é Isaías falando, esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. E um dia, eu orando, eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, por que o Senhor esconde o rosto do teu povo às vezes? Por que o Senhor é assim? Por que o Senhor esconde o rosto? E aí ele falou comigo claramente, ele falou assim, porque eu quero ver se você vai persistir em me buscar.
Aqui, ó, exatamente, o Benihim tem um vídeo no YouTube que fala desse assunto. Anderson Brito 89. Quem entende inglês pode procurar. Esse vídeo existe e é fantástico. Tá? Entendeu, gente? Senhor, por que o Senhor esconde o rosto do teu povo? Ele diz para mim, porque eu quero ver você persistir em me buscar. Então, às vezes você se põe a orar e nada acontece naquele dia, não tem glória, não tem, a unção parece que não está lá, fica aquela coisa meio seca, mas você está ali na presença dele, dando glória a Deus, dando um aleluia de vez em quando, de vez em quando fala línguas e ali, mas entre uma coisa e outra, silêncio, adoração silenciosa na presença dele. Adoração silenciosa na presença dele. E aí o que acontece? De repente, você começa a sentir uma autoridade diferente. Você começa a sentir algo. Eu estou aqui falando com você, ministrando na sua vida, e aí eu vejo depois os testemunhos. Eu posto alguns aqui, vocês sabem disso. Eu posto. As pessoas dizem, para mim tá normal, eu estou aqui ministrando para você, para mim é algo natural. Eu não estou fazendo nada de especial ou nada de extraordinário. Eu estou fazendo algo que eu faço normalmente, ministrar aqui, mas depois começa a chegar os testemunhos. Pastor, eu fui curado disso. Pastor, o Espírito Santo me visitou. Pastor, eu tive uma experiência dentro de casa. Quando o senhor falava, eu tive uma visão. As pessoas começam a falar essas coisas. E as pessoas dizem, não, pastor, olha, o que eu não aprendi em 30 anos, eu estou aprendendo agora. E aí eu começo a ver aquelas coisas e eu falo assim, meu Deus, que coisa tremenda, né? Quer dizer, para mim, que já estou acostumado com o que eu ministro, foi algo tão simples. Mas qual é o segredo? O segredo é que o meu secreto com ele faz com que em público eu seja extremamente efetivo. Eu sou efetivo em público não é porque eu sou uma sumidade. Não é porque eu sou super talentoso, não é porque eu sou melhor do que alguém, não é porque isso ou aquilo. Eu sou efetivo em público. Quem já esteve aí nas conferências, onde eu tenho ministrado no Brasil, em Portugal e outros lugares, quem já esteve sabe do que eu estou falando. Por que eu carrego a presença de Deus? Por que quando eu ministro, a presença de Deus vem? Eu sou efetivo por um motivo muito simples, que todo mundo nessa live pode praticar, porque eu gosto, porque eu não deixo de me impregnar da presença dele para manter o meu ministério fluindo de forma efetiva. Entendeu? Então, eu estou dando para você uma receita, é como se fosse uma receitinha de bolo, ou seja, se você mudar a receita é problema seu, o bolo vai solar, não culpe a pessoa que deu a receita. Né? Eu estou dando para você uma receita que funciona. Tá? É uma receita. Gaste tempo soaking na presença de Deus, que você verá uma mudança substancial na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, em todos os sentidos que você puder imaginar. Santo. E aí Jesus em Mateus 6, 7 disse claramente, né? Não é pelo vosso muito falar que vocês vão ser ouvidos. Ele fala claramente. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam, o pior é que pensam mesmo, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. O problema é que a gente não sabe pedir. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da intercessão dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a interceder por nós, então é aí que a coisa acontece, porque ele sabe fazer de uma forma que nós não sabemos fazer. Tá? Salmo 130, verso 5, olha o que diz o salmista. De vez em quando o tablet trava.
Travou meu tablet, eu tive que fechar ele aqui e abrir de novo. Ok, vamos voltar lá então. Salmo 130, verso 5, diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Ei, santo! Salmo 27, verso 8, olha isso. Primeiro Isaías, olha só, Isaías 55, verso 6. Esse é forte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Do que adianta você chegar num momento de oração e começar a falar, sem saber sequer se o Senhor está ali? Sem saber se o Senhor está perto. Então Isaías está dizendo, busque ao Senhor somente quando você puder achá-lo. Quantas vezes nós oramos, eu posso dizer de mim, antes de eu aprender esse segredo, quantas vezes eu orei por horas e horas, clamando, orando, terminava de orar, estava seco, Deus não estava ali. E eu gastei um tempão orando, falando, achando que estava fazendo um grande negócio e nada aconteceu. Depois eu aprendi que eu fico na presença de Deus e espero. De repente há um movimento do Espírito. Aquele é o momento de orar. Aquele é o momento de falar. Aquele é o momento de falar em línguas. É quando há um mover do Espírito no ambiente. Tá? E agora sim, Salmo 27, 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha bem, quando tu disseste, isso é o salmista dizendo para Deus, quando tu disseste, buscai o meu rosto, vírgula, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O rosto não é o poder do braço para ele fazer coisas. É o rosto, é relacionamento. Entendeu? São tantas informações preciosas que às vezes a gente se perde. É depois da adoração soaking que a gente fica em silêncio e balbuciando algumas palavras. Não, Solange, a adoração soaking é isso, é o processo. É o processo. Entendeu? Quando eu digo em silêncio, é porque a maior parte do seu tempo no soaking tem que ser silêncio, a maior parte. Se você ficar 30 minutos ali no soaking, você tem que gastar pelo menos desses 30 minutos, você tem que gastar uns 25 minutos em silêncio. Aí esses 5, isso aqui é uma ideia, tá, gente? Não é para você marcar o relógio, não. Estou dando só uma noção. Esses 5 minutos, portanto, que você vai usar para dizer uma coisa ou outra, você distribui dentro dos 30 minutos. Entendeu? Então, como que eu faço? Eu chego na presença de Deus e eu chego já citando um texto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ou então eu gosto muito do Salmo 40, verso 1. Né? Eu cito o texto, e aí ali já coloco a adoração, já fico na presença de Deus, fico me impregnando dele. De repente vem um mover para eu falar em línguas. Eu vou e falo em línguas, porque o Espírito Santo me move para aquilo. Agora, eu não vou ficar ali 30 minutos falando em língua, uma língua seca. Entendeu? O meu entendimento de falar em línguas é um pouco diferente, talvez, de alguns. E o tempo que você passa ali secamente falando em línguas não vai te trazer nenhum benefício. Nenhum, zero. Porque não é você que fala em línguas, é o Espírito Santo que te move para falar em línguas. Porque senão você não precisava ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas. Para que você precisa do batismo com o Espírito Santo para falar em línguas? Porque não é você que fala as línguas. A sua boca as pronuncia, mas é o Espírito Santo que produz aquilo em você. Entendeu? Então, o salmista está dizendo, não, o Senhor me diz para buscar o teu rosto. Então, o meu coração está dizendo, sim, eu vou buscar o teu rosto.
Então eu me coloco na presença dele para buscar o seu rosto, para estar em conformidade com a sua vontade. Quantas vezes eu estava ali no soaking, na presença de Deus, e o Espírito Santo fala comigo, intercede por isso. O Espírito Santo sopra claramente, intercede por fulano, ou ora por isso. Ora, eu tenho uma experiência que eu conto de uma família que estava tentando comprar uma casa e não tinha como, os bancos negando aquilo. E aí eu estou ali de noite, minha esposa dormindo ali na presença de Deus no soaking, de repente o Espírito Santo falou comigo, intercede pelo fulano e pela compra da casa. Assim. E aí eu fiz uma oração de, 7, 8 frases. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo fulano, pela família, para que, Senhor, que toda resistência seja quebrada, abra o coração dos gerentes do banco, em nome de Jesus. Então, eu intercedi ali umas 10 frases. Quando eu acordo no outro dia, a família me ligando, acordei com eles me ligando, dizendo, pastor, o senhor não acredita o que aconteceu? O que foi? O banco aprovou a nossa casa. Aí eu falei comigo, tu é que não sabe de nada, inocente. Entendeu? Então, é esse ambiente de relacionamento, não é nada engessado. Ah, tá, então eu fico em silêncio tantos minutos, então eu oro não sei o que lá, eu falo em línguas. Se você começar pelo caminho do engessamento, você vai cometer os mesmos erros de sempre. Por isso que em João 4, Jesus diz o quê? O que Jesus diz para a mulher samaritana? A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então tudo que vem do espírito e que é verdade, flui de você da forma correta. Se eu tiver que dar para você uma listinha do que fazer, você vai começar errado. Entendeu? Você vai fazer a coisa da forma errada. Porque é exatamente o oposto disso. É o oposto do engessamento. A hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Aí Jesus diz, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Portanto, não é comum, não é todo dia que se encontra, porque se fosse o Pai não estava procurando essas pessoas. A razão do porquê ele está procurando é porque não é comum, porque a nossa mente quer fazer coisas, quer nos pregar peças, e às vezes a gente se acha muito esperto, muito inteligente, que a gente ora muito, que a gente ora pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, que a gente intercede muito bem, e a Bíblia diz que não, nós não sabemos orar como convém. A pessoa fica pensando na listinha, exatamente, diz a Amanda, e não é por aí. O meu papel aqui não tem nada a ver com religiosidade, exatamente. Quem é a Edna, Adoração Soaking, não tem nada a ver com religiosidade, é algo espontâneo. E outra coisa, é relacionamento. Pensa num relacionamento conjugal, por exemplo, a intimidade de um casal, algo assim, que a própria Bíblia compara, né? Ezequiel 16 compara a intimidade do casal com a intimidade de uma pessoa com Deus, né? E por que a Bíblia usa a intimidade do casal? Porque é a coisa mais íntima e mais sagrada que tem entre dois seres humanos é a intimidade de um casal. Então a Bíblia usa isso para falar do relacionamento de Deus com o homem, tá? O som soaking deve ser inspirado pelo Espírito Santo. Talvez você chegou depois, né, atrasado, porque é exatamente o âmago da coisa. Não é qualquer adoração, não é qualquer música. Por isso que tem esses nomes aqui embaixo. São algumas sugestões que eu dei aqui embaixo, ó, escrito aí no fixado. É exatamente isso. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha esclarecido vocês, para vocês poderem praticar. Quem quiser entender um pouco mais, tem uma mensagem no meu canal, tá? Tem uma mensagem no meu canal no YouTube. Eu preguei essa mensagem em Vila Velha, no Espírito Santo, em fevereiro. Você pode entrar no meu YouTube e procurar lá essa mensagem. Pode procurar pela data, né? Quando chegar em fevereiro, você vai encontrar ali a mensagem pregada na Igreja Batista Betel, em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu preguei algo assim, tá? Ensinando esse caminho e esse segredo. Eu só não uso lá a expressão soaking, porque quando eu estou pregando eu até evito usar expressões em inglês, porque algumas pessoas não entendem, e ainda tem aqueles que acham que você está falando porque é metido, entendeu? Porque mora fora, é metido, e está usando expressões em inglês.
eu evito o máximo possível para ajudar algumas pessoas a não pecarem, tá? É muito interessante isso aqui, o Paulo falando, né? Eu ouvi um pastor falando que você mede o nível de relacionamento quando a pessoa consegue ficar em silêncio perto da outra. É verdade. Você tem que ter uma certa intimidade com alguém para você estar sentado lá, a pessoa em silêncio, sem precisar ficar falando o tempo todo, né? Correto. Pastor, eu estou como Elias, quando ele se deitou debaixo do carvalho, orou, adormeceu, esperava Deus levá-lo. Espero que Deus não te leve logo, então. Você tenha mais tempo aí para servi-lo. Foi no café dos pastores, exatamente. Quando eu oro, o Espírito Santo responde com vento frio. Que bom. Louva a Deus por sua vida. Depois que te descobri no YouTube, minha vida mudou. Que maravilha. Glória a Deus. A playlist desse canal é um curso completo. É verdade. Eu tenho que admitir, é verdade. Se você maratonar os vídeos, você dificilmente vai ser um cristão fraco, né, sem fé. Tá? Então, é isso, gente, tá? Se eu continuar aqui, eu vou repetir muita coisa que eu te falei. Eu estou dando para vocês aqui a receita do bolo, tá? Estou dando para vocês a rota, né? Se a palavra receita do bolo vai confundir alguns, eu vou usar o termo rota. Estou dando para vocês a rota. A rota é essa. Aí quando você começa a ouvir aqui esses canais, esse que eu coloquei aqui, tem outros, tá, gente? Quem quiser colocar também Toronto Soaking, coloca aí Toronto Soaking, também tem. Também aparece, é um pouco mais antigo, como a minha esposa está lembrando, mas tem e é muito ungido, tá? Muito ungido. Mas esses três que eu dei aqui já são exemplos. Uma vez que você entender e assimilar isso aqui, você já sabe achar outros. Amém? Já imaginou, gente, a gente encontrando aí numa conferência aí como essas que eu vou fazer agora em abril, e eu encontrar aí um grupo de gente que já entende do soaking, pessoas que vão chegar lá com o coração transbordando de Deus. Imagina o que vai começar a acontecer nas igrejas quando o povo de Deus estiver assim. Entendeu? 200 pessoas aqui, quase 200 pessoas, e eu sei que dessas 200, alguns são pastores, líderes que vão influenciar outros rebanhos, pessoas que vão influenciar outros, tem mais de uma pessoa assistindo por cada conexão. Então nós temos aqui uma gama de gente alcançada, ensinada como aí, ó, a Nadir, né? Colocou aqui, ó, Toronto Soaking. Procura depois também no YouTube, vocês vão encontrar, tá? Então, eu acho que é isso. Vocês aprenderam alguma coisa? Abençoou vocês? E eu vou orar agora para que o Espírito Santo possa honrar o seu esforço de fazer a coisa da forma correta. E a glória dele já está liberada sobre a nação brasileira. No ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. E tem muita coisa para acontecer esse ano ainda. Muita coisa para acontecer esse ano. Não é à toa que Deus está me levando aí em abril e em julho. Abril e julho. Tá? Não é à toa. Deus tem um plano. E a conexão de pastores. Meu Deus do céu, que coisa linda. Alô? Não. Travou? Não, travado não tá não, mas não tá tendo som. Nenhum. Alô, testando o som. Vai. Teste 1, 2. Aí, agora tá. Ok, voltou, né, gente? Ok, que bom. Amém. Ok, gente. Então, eu estava falando até alguma coisa. Ah, tá. Então, voltando agora para terminar, eu vou orar por vocês, vou pedir ao Senhor que honre aqueles que vão investir e tentar isso aí. Deus vai te honrar, tá? E, gente, não desperdice a oportunidade de estar em um desses eventos. Não desperdice, não faça isso com você mesmo e com o seu ministério.
Principalmente se você é pastor, ministro, diácono, apóstolo, bispo, se você pastoreia igreja ou não, se você tem um chamado de Deus, você não pode se dar ao luxo de ficar fora de algo dessa natureza. Porque esse é o ano que Deus decidiu começar a chacoalhar o Brasil. E a sua glória vai incendiar a nação de norte a sul, de leste a oeste. Tá bom? Então, que a bênção de Deus venha sobre ti. Eu declaro sobre você um tempo de renovo, um tempo de glória, um tempo de comunhão, aumentada com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja cheio de Deus onde você está. Que a sua casa agora transborde de luz e da presença do Espírito Santo. Venha sobre a sua vida. Seja cheio de Deus agora. E enquanto cheio de Deus, seja curado, seja restaurado, seja abençoado, seja próspero, em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo a todos, Deus abençoe vocês. Até a próxima live com a graça de Deus.